A vida é feita de escolhas. Escolha a vida eterna. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Conheça, ame, viva e divulgue a graça de Jesus. Deus é amor. E Ele ama. Não a todos, como diz o mundo, mas a todos os que são dele. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus, salvas pela graça, pelo amor do Senhor. E a palavra de Deus nos diz assim, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 16. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque, se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja o nome de Jesus, que nos deu a abundância da sua graça, do seu amor e da sua justiça. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra construa em você uma pessoa de fé, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, em Jesus Cristo. Deus nunca nos disse que esta vida seria fácil ou simples depois do pecado de Adão e Eva. Pelo contrário, Deus não aceita o pecado, não convive com o pecado e Ele amaldiçoou o ser humano e prometeu para as nossas vidas dor e sofrimento. O mar de rosas, como tinham Adão e Eva antes da tentação, ficou para o próximo século. É para a vida eterna. Neste mundo, estamos sendo provados no fogo todos os dias, mas precisamos usar a sabedoria de Deus e o conhecimento do Senhor e da sua palavra para não nos submetermos a sofrimentos desnecessários, além daqueles
que o mundo espontaneamente já nos oferece. Outro dia, conversando com uma pessoa da lei de Moisés, ela me dizia: eu estou em um esforço tremendo para conseguir a salvação eterna. Eu a interrompi imediatamente, perguntando: mas o que você está dizendo? E o que você anda fazendo? No livro de Efésios está escrito que a nossa salvação é pela fé, pela graça de Jesus, e não pelas obras da lei ou por qualquer outras que possamos realizar. Deus não deseja que ninguém se vanglorie de haver conquistado a salvação por esforço próprio, até mesmo porque ninguém consegue se salvar sozinho. Todos dependemos de Deus. Não há nada que nós possamos fazer para pagar o preço dos nossos pecados. Nada. Está escrito que o salário do pecado é a morte. Mas a graça salvadora é um dom gratuito que o Senhor nos dá. Jesus já pagou, por amor, por antecipação e à vista, o preço da nossa salvação. E o que ele requer de nós é apenas o uso da fé, que é um dom que ele próprio nos dá. Ele requer que creiamos na obra que ele realizou, se submetendo por nós a todo tipo de humilhação e sofrimento e empenhando o seu sangue de altíssimo valor. E se cremos, somos salvos. Eu sou uma pessoa salva. E graças ao nosso bom Deus, posso dizer isso com plena consciência e total convicção. Porque mesmo não sendo perfeito, eu sou uma pessoa de fé. Faço a vontade de Deus e me mantenho com total fidelidade ao chamado que Ele me fez de ser um profeta para levar as verdades dele através do mundo. Mas essa virtude não está presente em todas as pessoas de Deus por duas razões. A primeira é porque poucos são os irmãos que se dedicam ao estudo da palavra de Deus, ao seu crescimento na graça de Jesus e no conhecimento do nosso Criador e Salvador. E a segunda, que decorre da primeira, é porque não são muitos os irmãos que efetivamente vivem o Evangelho da graça de Jesus. A doutrina que o Jesus ressuscitado e glorificado revelou ao apóstolo Paulo no paraíso, no céu, a doutrina para nós, gentios, e que é o único caminho para a salvação eterna. A grande maioria dos irmãos vive na doutrina dos judeus, mesmo sem ser judeus, na lei de Moisés, pensando que Deus se agrada do jugo pesado de proibições e ordenanças e de sacrifícios carnais. Eles vivem no desconhecimento de Deus, nos seus jejuns de alimentos, quando Deus espera que nós jejuemos do pecado. Vivem nas suas subidas aos montes, buscando ao Deus que já habita em nós.
vivem também nos seus batismos nas águas, quando nós já fomos lavados pelo sangue de Jesus e morremos com ele para o pecado e com ele ressuscitamos para o novo homem. E vivem ainda nas suas intermináveis noites de vigília, quando Deus requer que oremos o tempo todo, em espírito, não apenas nas madrugadas. Eles pensam que por isso serão salvos, mesmo rejeitando toda a obra de Jesus. Como pode alguém que despreza a obra salvadora de Jesus pensar que poderá ser salvo? Porventura, os judeus são cristãos? Não. Cristão é aquele que crê em Jesus Cristo. E qual é o sentido de um cristão imitar a um não cristão? Nenhum sentido. Deus é uma pessoa muito simples e objetiva, mas o povo de Deus prefere seguir ao Deus dos judeus, que não é Jesus, numa doutrina extinta pelo próprio Jesus, a quem os judeus ortodoxos e radicais mataram. Gênesis 3:16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. 1 de Pedro 1:18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. 1 de Pedro 1:7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Glórias ao nosso Deus Salvador, a Jesus. Só Ele salva. É muito difícil dialogar com uma pessoa da lei. É pior do que falar ao ímpio. O ímpio, quando não é uma pessoa de Deus, ele te ouve ou não ouve, te dá ou não te dá atenção, mas não te rebate e não te ataca, e segue o seu caminho impregnado com uma semente plantada, uma semente que você plantou. E se ele for uma terra fértil, no tempo certo, essa semente irá germinar.
Um irmão da lei é como os judeus, porque ele fica tentando se justificar e te convencer de que nós temos que ser como os judeus, que não são cristãos. Eu não entendo como pessoas que falam de Jesus, que louvam a Jesus e afirmam que creem em Jesus, podem estar imitando e seguindo a doutrina daqueles que não creem, que não são crentes, principalmente quando nós temos a nossa própria doutrina, e que é uma doutrina salvadora. Não existe em toda a Bíblia instrução de Deus para imitarmos aos judeus, mas sim para imitarmos a Jesus em todas as boas obras que ele, por amor e para nos ensinar, praticou em sua passagem carnal por esse mundo. Quando Paulo disse: "Sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo", ele estava dizendo implicitamente para imitarmos a Jesus, como ele fazia. Esse grande engano de pensar que temos que realizar algum esforço para sermos salvos é típico dos judeus, porque não creem no plano de salvação de Jesus e vivem das obras da carne, inclusive autoflagelos. Quem crê em Jesus e na obra que ele realizou, não tem que imitar aos judeus, nem mesmo na forma da saudação aos irmãos. A nossa saudação é graça e paz. E por outro lado, o fato de imitar aos judeus ou a qualquer outro homem além de Jesus revela a falta de fé no Senhor. 1 Coríntios 1:3. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. 2 de Pedro 1:2. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Graça e paz, meus irmãos. Conquista significa o ato ou efeito de conquistar. É a obtenção de algo desejado por meio de luta ou esforço empreendido. A conquista requer o empenho do interessado. Ela nunca é obtida de graça e ela nunca vem por conta própria. Existe sempre um preço a ser pago antecipadamente e à vista. Ela não aceita parcelamentos. Existem coisas que a nossa limitação humana nos impede de conquistar e somente poderemos obter através de um milagre da mão de Deus. E isso se chama dádiva. Dádiva significa o ato ou efeito de dar espontaneamente algo de valor material ou não a alguém. É um presente, uma oferta, um mimo ou um brinde. Como dizem os hispânicos, é um regalo. E como dizem os de língua inglesa, it's a gift. E na Coreia, somui. Essas traduções
são um pequeno mimo para alguns povos onde as nossas mensagens têm chegado, mesmo em português. Deus é a fonte de toda a vida, e a nossa vida é uma dádiva de Deus, e é um bem muito precioso. Sem Deus, nós jamais teríamos existido. A nossa salvação eterna também é outra dádiva de Deus, ainda mais valiosa e importante do que a nossa vida presente. Então, meus irmãos, que fique claro que a nossa salvação é uma dádiva, não é uma conquista. Nenhum homem consegue salvar-se a si mesmo ou por si mesmo. Mas os que são de Jesus, escolhidos e predestinados por Ele para serem vasos para a sua honra, creem em Jesus e vivem pela sua graça, e pela fé são salvos. Até mesmo Pedro, o discípulo de Jesus e pregador da lei de Moisés, revelou a sua fé na salvação pela graça. Atos 15, 10. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É tudo feito pela mão do Senhor. A nossa salvação não provém do homem. No trecho inicial que apresentamos, da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, temos nos versículos 16 a 17, o apóstolo comparando os legados deixados pelos dois Adãos. Lembramos que Adão significa o primeiro homem, o precursor. O primeiro Adão foi o marido de Eva. Foi o primeiro homem a viver na terra. E o segundo Adão foi Jesus, o precursor da vida eterna. E Paulo explica que pelo pecado de o primeiro Adão, veio o juízo para a condenação à morte dele e de todos os seus descendentes, entre eles nós. Mas que pelo dom gratuito de Jesus veio a justiça, pela abundância da sua graça, para a salvação de todos os que crerem. O primeiro Adão nos trouxe a morte, mas o segundo Adão nos trouxe a justificação, que é o perdão dos pecados e a vida eterna, para vivermos e reinarmos para sempre junto a Ele. Deus nos deu vida,
E o primeiro Adão nos deixou a morte pelo pecado, já que o salário do pecado é a morte. Mas Jesus, o segundo Adão, nos trouxe o caminho da salvação pela fé, pela sua graça, o único meio de recebermos a vida eterna. Romanos 5:16. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Coríntios 15:45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, e o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual terreno, tais são também os terrestres, e qual celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Louvado seja o Senhor! Louvado seja o Senhor! Nós seremos transformados para sermos como Jesus ressuscitado. Nossos corpos serão transformados. Jesus atravessava paredes. Nos versículos 18 a 19, Paulo prossegue em sua pregação, explicando que assim como por uma única ofensa veio a justiça de Deus para a condenação dos homens, também de um único ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida eterna. E que pela desobediência do primeiro Adão, muitos foram feitos pecadores. Pela obediência do segundo Adão, Jesus, muitos estão sendo feitos justos. Vejam, irmãos, como Jesus passou a limpo o nosso destino com a obra que ele realizou e com a introdução do seu novo tratado, do seu novo sacerdócio, da nossa doutrina, da sua graça. Romanos 5:18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Tito 3:4. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus,
nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Mas você pode estar pensando assim: ora, se a salvação é pela graça, então por que razão Deus nos trouxe a lei? Compreendamos uma coisa: Deus é perfeito. Ele não erra. Ele não errou em trazer para os judeus, notem bem, para os judeus e não para nós, a lei. A lei que não conseguia salvar, porque ninguém conseguia cumprir toda a lei. Nos versículos 20 a 21, Paulo faz uma revelação importantíssima que responde a essa sua pergunta. Deus trouxe, primeiramente, a lei não para salvar, mas para ressaltar o pecado, para destacar o pecado. Porque onde não há lei, não há transgressão, não há pecado. Deus quis provar para o homem o quanto ele é pecador e depende de Deus. Foi somente para isso, para que o homem compreendesse o quanto ele erra e como precisa acertar os seus passos. Agora vejam que maravilha! Onde abundou o pecado, pelo erro do primeiro Adão, superabundou a graça pela obra de Jesus. O pecado reinou por um tempo para a morte das pessoas, para que a graça reinasse para sempre, para a nossa justificação através de Jesus Cristo. Meus irmãos, isso é tão simples e tão maravilhoso que só poderia vir mesmo de um Deus grandioso, bondoso, de um Deus de amor. Romanos 5, 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. O principal problema dos irmãos da lei é o desconhecimento deles acerca da graça de Jesus. E isso ocorre porque eles não leem a Bíblia toda. E os que a leem não têm a revelação da graça para compreender os detalhes contidos nas epístolas escritas por Paulo. Por isso, eles têm uma linguagem muito diferente da nossa. Porque nós somos da graça. Eu recebo diariamente muitas mensagens de pessoas desconhecidas, o que não deveria acontecer, porque isso me incomoda e é uma invasão na minha privacidade. Desvia a minha atenção do que eu estou fazendo.
Isso somente seria justificável em casos de emergência, de extrema necessidade. Normalmente eu não respondo a essas mensagens porque não tenho tempo e detesto discussões tolas. As minhas respostas estão nas minhas mensagens. Assistam às mensagens. Quando a pessoa me manda uma mensagem com oi, olá e coisas desse tipo, normalmente é o ímpio. E tem 100% de chances de eu nem abrir. É preciso que a pessoa seja objetiva e diga logo o que deseja, para que eu verifique se posso ajudar ou não. Não deprecie o meu tempo. E não se engane tentando me enganar, começando pedindo oração para depois mudar o assunto. Deus não se agrada de mentiras e enganos. Se eu recebo mensagem com paz, a paz do Senhor, Shalom, eu já sei que é um irmão da lei ou um judeu. Tem 50% de chances de eu não abrir. É não ou sim. E se a mensagem se inicia com graça e paz, é possível que seja uma pessoa da graça. Tem 50% de chances de eu ler. É sim ou não. É preciso respeitar o tempo das pessoas nesse mundo em que todos têm os seus afazeres e vivem na pressa. Eu não tenho tempo nem poder para converter a ninguém. Eu prego a palavra de Deus com o dom e o chamado que Ele me deu. A partir daí, meus irmãos, com o Espírito Santo, Efésios 4, 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Provérbios 12, 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Quem vive pela graça não pode realizar obras da lei. São duas doutrinas distintas e dois tratados distintos para populações distintas. São coisas que não se misturam, não se coadunam. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, deixou claro que se é pela graça, não é pelas obras. Se é pelas obras, já não é graça. E isso desmente a muitos irmãos que reconhecem a existência do novo tratado da graça de Jesus, mas andam por aí, pela internet, afirmando que a graça, para existir, depende da existência da lei. Eles não compreendem que a salvação de Deus é uma dádiva, não é uma conquista. Os nossos pecados foram encravados na cruz pela obra de Jesus. E o que ele nos deixou como mandamento foi apenas o amor, tanto a ele quanto aos irmãos. Não
falemos mais da lei de Moisés. Não exumemos esse corpo que Jesus já sepultou. Vejam como o apóstolo Pedro, o líder da igreja primitiva, que pregava aos judeus a lei de Moisés, mais uma vez se inclinou diante da doutrina da graça e recomendou a todos a leitura das cartas de Paulo, onde o novo tratado da graça está revelado e está acessível para todos os que pedirem e receberem do Senhor a revelação da sua graça. Romanos 11, 6. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se porém é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Romanos 4, 15. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. 2 de Pedro 3, 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as Escrituras, para sua própria perdição. Glórias a Deus! É o apóstolo Pedro reconhecendo que é pelo caminho da graça que nós temos que entrar. Para o céu. Não pode haver dúvidas, irmãos, diante de tudo o que estamos expondo, extraído da palavra de Deus, que a nossa salvação é uma dádiva de Deus, concedida pelo seu amor e graça aos que são dele. Por isso, nós vivemos pela fé, empenhados em guardar fidelidade às suas leis e mandamentos e ao nosso chamado. Mérito para ser salvo, ninguém tem, nem eu, nem você. E o Papa? Esse então nem se fala. E todos dependemos do amor e da graça do nosso Deus, que é bom e cuja misericórdia dura para todo sempre. Quem tenta se justificar por meios próprios e obter a salvação pelas obras da carne, além de estar perdendo o seu tempo, está transgredindo contra a palavra de Deus, que já deixou claro que ninguém será justificado pelas obras da lei. E peca mais uma vez, porque está negando a Jesus e a obra por ele realizada. Se Jesus morreu no nosso lugar pelos nossos pecados, se ele pagou o preço da nossa dívida para com Deus através do seu sangue precioso, o que nenhum homem poderia fazer, já não existe mais dívida a ser paga. Basta crermos no que ele deixou por escrito na sua palavra, que é a vida
em espírito, pela fé, pela sua graça. Meus irmãos, é crer ou não crer. Não existe terceira opção. Lembramos mais uma vez que a nossa salvação eterna, para nós, é uma dádiva. Não é uma conquista, como pensam os irmãos da lei. Mas notem bem que para Jesus, a nossa salvação foi uma conquista. Algo que custou muito para ele. Mas ele não hesitou em obedecer ao Pai, pagar o preço da nossa dívida, cumprindo com a sua missão de amor. E o resultado, meus irmãos, ele torna em dádiva e nos dá da sua graça. E ela chega até nós, filhos de Deus, como um presente do nosso Pai. A nós nos cabe crer no que está escrito, porque o nosso Deus não mente. Devemos aceitar o seu favor e nos mantermos também na obediência e fidelidade a Ele. Crer em Jesus e obedecer a Jesus só é difícil para os que não são da fé. Os verdadeiros filhos de Deus vivem pela graça de Jesus, creem em Jesus e já são salvos. Não entrarão em condenação, mas seremos julgados apenas para a obtenção de galardões pela nossa fidelidade. Porque desde agora nós já iniciamos a nossa vida eterna com Jesus. Nós não abrimos mão de Jesus por nada. Eu sou uma pessoa salva. E você? Eu desejo muito te encontrar no céu. Mas creia, Deus deseja muito mais. Bendito seja nosso Deus de misericórdia, de graça e de amor. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do nosso grupo. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, já tem o botão inscrever-se aqui embaixo, para se filiar ao nosso canal. Mas se aparecer o botão inscrito, não faça nada. Não toque de novo para não cancelar a tua inscrição. Mas quem estiver nos assistindo de outra plataforma, basta tocar na imagem circular na graça de Jesus que irá aparecer ao final. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, e então você já será um dos nossos, com total acesso ao acervo do nosso canal, que já conta com mais de 300 mensagens e vídeos publicadas. Venha crescer conosco no conhecimento da Palavra de Deus. E certamente você também vai se interessar por algumas das mensagens que iremos sugerir ao final. Toque na imagem do vídeo para ser direcionado.
faça assim. Fique conosco. Não abra mão das verdades de Deus. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, recebendo com amor a salvação, a maior dádiva de Deus para os seus filhos. Amém.